1 Timóteo, capítulo 1, do 12º ao 14º versículo. Eu falei a leitura na tradução Nova Versão Internacional, mas os irmãos podem acompanhar na revista e atualizada. 1 Timóteo, capítulo 1, do 12º ao 14º versículo, na Nova Versão Internacional. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Nós somos cristãos. Tal afirmação em nosso dia é vista com ressalva por muitos setores da sociedade. Nós temos vivido tempos difíceis para confessar e expressar a nossa fé. Será mesmo? Até que ponto a nossa religiosidade não tem contribuído para um mau testemunho de Cristo perante nossos conhecidos? Até que ponto não temos vivido uma vida religiosa e não uma vida de fé? Até que ponto a fé que vivemos é a fé que nos foi dada por Deus e não a fé de nossos pais, avós e família? Hoje nós vamos compreender que a fé que nós devemos viver é a fé que provém de Deus, nos é dada em amor e é consequência do transbordar da graça de Deus em nós. Graça que muda gradativamente nossa vida e que nos faz sermos graciosos com os outros. A graça transborda e transforma nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele foi um incrédulo, mesmo sendo religioso. Paulo está sentado, pensativo, diante das primeiras palavras que ele escrevera a Timóteo. Olha para a carta e repensa o que escrever até ali, as advertências quanto aos falsos mestres, as instruções quanto ao amor e seu desdobramento na graça de Deus sobre a vida do cristão. Ele se levanta e vai até a janela, relembra sua vida até o dia em que caiu na estrada de Damasco. Palavras ecoam em sua mente: blasfemo! Quantas vezes não ofendi, xinguei e insultei o nome de Cristo? Não podia ser diferente, ele era um perseguidor. Tal pensamento o atormenta. Insolente, quantas vezes não desafiei Deus arrogantemente, desprezando o seu povo? Tais palavras levam Paulo às lágrimas. Paulo teve a sua formação desde a sua infância, o preparando para ser um homem culto, um homem informado. Paulo foi educado acima da média da maioria dos seus contemporâneos. Ele foi educado aos pés de Gamaliel. A gente costuma dizer muito isso sobre Paulo, né? Não, Paulo era um homem inteligente, ele foi educado aos pés de Gamaliel. Mas quem é Gamaliel? Né? Ou quem foi Gamaliel? Né? Gamaliel era neto de um grande rabino judeu de renome chamado Hilel. Se você fizer uma busca pelo nome de Hilel, você vai encontrar muitas referências e muitas frases atribuídas a Hilel. Hilel foi um dos grandes homens sábios no século I a.C., um dos grandes homens sábios de Israel. E Gamaliel, neto de Hilel, foi o rabino de maior destaque em seu tempo. Nas referências a ele, nos livros do primeiro século, atribuem a ele o título de chefe do Sinédrio, como se ele fosse o presidente dos mestres judeus daquela época. Dentre os fariseus, Gamaliel formou toda uma geração de defensores e estudiosos da fé judaica. E Paulo foi aluno deste homem, Paulo foi um deles. Ele teve a sua formação cunhada no conhecimento da lei, autoridade e autoritarismo, característica sempre presente num fariseu.
Além disso, Paulo teve o privilégio de ser cidadão romano, o que em seu tempo lhe dava um tratamento especial diante de outros cidadãos em todo o império. Todo este currículo de Paulo o coloca acima da média, mas muito acima da média da imensa maioria dos cidadãos do seu tempo. E em sua carreira religiosa, dizem os estudiosos, ele caminhava a passos largos para se tornar aquilo que Gamaliel fora, um dos grandes mestres em Israel. E ali, em sua carreira religiosa, ser perseguidor de cristão o coloca numa estrada larga para a ascensão no grupo dos fariseus. Paulo era um religioso fervoroso e contumaz. Mas a graça transborda e transforma a vida de Paulo. É o que aconteceria durante mais uma de suas investidas contra os cristãos. Ele teve sua formação dentro do mais alto nível existente à época, e tal formação não o levou a Deus, mas sim a uma vida de perseguição, blasfêmia e insolência. Sua carreira de fé não era uma vida nos parâmetros da graça, e sim da lei. Uma lei que já não refletia mais aquela lei de Moisés, já sofria com as pesadas imposições que as pessoas, como Paulo, colocava nos ombros das outras. A graça, no entanto, é derramada sobre a vida de Paulo e o transforma, preenche sua vida até transbordar, e ele então passa a viver uma nova vida. Mas não apenas Paulo foi incrédulo, mesmo sendo religioso. O mesmo acontece em nossos dias. O Evangelho, ele chega até nós, de tradição reformada, via pastores e missionários que anunciavam pelo interior do Brasil, no lombo de cavalo, as famílias de agricultores e camponeses. O saudoso reverendo Antônio de Gouveia Mendonça nos conta muito bem essa história num livro chamado O Celeste Porvir, a inserção do protestantismo no Brasil. Você pode procurar, a Unesp lançou uma segunda edição recentemente deste livro, em comemoração a uma data relativa ao reverendo Antônio Gouveia de Mendonça. Foi lançado, se não me engano, em 2009 ou 2010, tem uma edição recente da editora Unesp. Vale a leitura, porque o que o reverendo Antônio Gouveia de Mendonça nos mostra é que os pastores e missionários, principalmente no que diz respeito à IPI do Brasil e à IPB, eles seguem a chamada Rota do Café. Então, a IPI do Brasil, ela sai de São Paulo, do Rio de Janeiro, São Paulo, e ela vai em direção ao norte do Paraná, parando em praticamente todas as cidades onde não havia igrejas, e ali naqueles povoados e naquelas fazendas era pregado o Evangelho, e a igreja ali crescia. A IPB, num primeiro momento, vem para a nossa região aqui e para o sul de Minas. É por isso que a gente tem muita IPB no sul de Minas e pouca IPI, né? E isso depois, no futuro, vai mudar, né? Porque havia um acordo entre elas também, de que onde havia IPB, a IPI não ia, ela ia para a cidade seguinte, e onde havia IPI, a IPB não ia, e ela ia para a cidade seguinte, de maneira a alcançar mais rapidamente o país. Acontece que a maioria de nossas igrejas nascem desse método de plantação de igreja. O Evangelho é pregado às famílias que se convertem e passam a formar uma igreja. E após a primeira geração, nós passamos a ter uma segunda geração, filhos de crentes, e assim sucessivamente, uma terceira, uma quarta geração, que já são netos e bisnetos de crentes, e de repente nós passamos a viver a nossa fé, porque ela é a fé dos nossos pais. E nós esquecemos de viver a nossa fé, porque ela é a fé que Deus nos dá, via testemunho dos nossos pais, o que é muito diferente, né? Não é a fé que o meu pai ou a minha mãe me legou, é a fé em Deus que o meu pai e a minha mãe me legou. É diferente, tem uma pequena diferença aí, né? A gente pode pertencer a uma família de tradição dentro do presbiterianismo, dentro de outras vertentes religiosas, e ainda assim não termos esta fé em Cristo Jesus.
temos uma vida religiosa e achamos que a fé é isto, é viver a vida da igreja, como se os ministérios, os cargos ou a simples presença na igreja fosse um selo de qualidade da fé que nós temos. É uma fé equivocada. E tal percepção nos leva a concluir que nós necessitamos de uma conversão. É preciso cair do cavalo e experimentar a transformação que só a transbordante graça de Deus pode promover. Do que adianta uma vida de compromissos com a igreja e sem compromisso com o próximo? Numa comparação estreita, muitos se assemelham a Paulo antes da conversão. Blasfemam ao atribuir sua fé a uma relação utilitarista, perseguem quem pensa diferente e são petulantes a ponto de se acharem superiores aos outros. Tais atitudes têm fechado igrejas em todo o país. Tais atitudes são reflexos de uma vida religiosa incrédula. Mas a graça de Deus transborda e transforma a nossa vida. No entanto, é preciso cair do cavalo. É preciso experimentar a reconstrução de vida. A graça que transborda e transforma é que nos faz reconstruir as nossas vidas. Por isso é uma nova vida. Não vivemos mais a religiosidade do passado, vivemos a vida que Jesus nos mostra. Não nos prendemos mais às leis e normas, mas nos rendemos à misericórdia e graça de Deus. Graça que não é pouca, graça que nos enche a ponto de transbordar e se derrama ao redor. Graça que não é mero recurso espiritual, mas que transforma a nossa vida por completo. E diante da graça que transborda e transforma nossas vidas, nós somos intimados a sermos graciosos e transformadores. Não podemos nos conformar com a vida de mero espectadores da vida da igreja. Não podemos achar que a fé de nossos pais nos é passada para que a vivamos confinados na igreja. A fé pertence a Deus e Ele nos convida a vivê-la diariamente, transbordante da graça e transformados pelo amor. Cabe a mim e a você tomarmos hoje a decisão de não mais sermos especialistas em igreja, e sim servos da graça e da misericórdia de Deus. A graça transborda e transforma as nossas vidas. Não vamos abraçar o comodismo de uma vida religiosa, mas vamos abraçar o compromisso de uma vida de transformação diária e constante, transbordar da graça de Deus. Veja como Paulo foi transbordado por esta graça maravilhosa de Deus. Envolto a lágrimas, Paulo se apoia sobre a cadeira e passa a lembrar do que lhe acontecera na estrada para Damasco. Recorda sua jornada naqueles dias, vivera tanto e ainda as experiências daqueles dias o impactavam. Se não fosse o Senhor lhe dar forças, onde estaria? Apenas uma palavra toma sua mente. Uma pequena palavra, mas que causa uma enorme transformação. Graça. Tamanha a graça de Deus sobre ele, que não consegue descrever em uma única palavra. Paulo sente seu coração reconfortado. Senta-se e retoma a escrita. Encerra com a sentença: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Se antes era um perseguidor contumaz, um insolente homem que humilhava e menosprezava os cristãos, um blasfemo a xingar e ofender a Cristo, agora é um homem transformado. Tal transformação é expressa em forma de poesia pelo cantor Estênio Marços, e eu quero convidá-los a assistir essa montagem que foi feita por um rapaz aí na internet, da letra O Avesso da História, de Estênio Marços. Nós vamos acompanhar a música e enquanto ela toca, passam cenas do filme sobre a vida de Paulo. Eu vou pedir para a Alice apagar aqui para a gente, para o pessoal poder enxergar direitinho. O André vai ajudar aí com o som, caso esteja muito alto ou muito baixo. Inocente
Poço que antes aguerrido, enfim suavizou. Mudou, anda comovido, constrangido pelo amor. Mudou, quando torturado canta o hino de louvor. Mudou, e é que o mundo inteiro saiba quem o transformou. Mudou, porque muda mesmo aquele a quem o amou. Mudou. Mudou, porque muda mesmo aquele a quem o amor mudou. O amor de Deus, a fé dada por Deus, muda a vida deste homem que era perseguidor, insolente e blasfemo, o incrédulo que vivia distante e ignorante no que diz respeito à graça de Deus. Nele transborda esta graça e ele tem a sua vida transformada. Tal transformação o faz se lançar em uma vida de entrega e proclamação do Evangelho. A graça transborda e transforma a vida de Paulo. A fé dada por Deus o faz compreender que sua vida de perseguição não era vida. O amor de Deus o transforma num pregador perseguido, num exemplo vivo da graça de Deus. É Deus quem move o coração, é Deus quem o derruba do cavalo, o cega, o leva ao fundo para que a sua vida seja revirada do avesso. Deus faz sua graça transbordar sobre aquele a quem os cristãos temiam. Agora, o perseguidor era perseguido e vivia pela graça de Deus. Deus muda a história de Paulo e faz sua graça transbordar sobre ele, a ponto de transformá-lo. A graça de Deus transborda sobre a vida de Paulo. O que antes era perseguidor, agora se torna perseguido. Em Cristo, Paulo experimenta a força e fidelidade para viver seu ministério. Ministério que ele mesmo diz, no texto que lemos, que não pertence a ele, mas pertence a Cristo, que o chama no dia em que ele é derrubado do cavalo. A misericórdia de Cristo o alcança e ele vê a sua vida transformada. Sabe que sua vida religiosa nada é diante da fé e do amor que está em Cristo Jesus e que o transformou de uma vez por todas. Mudou, quer que o mundo inteiro saiba quem o transformou. Mudou, porque muda mesmo aquele a quem o amor mudou. Cristo, com sua graça, transborda e transforma a vida de Paulo. Já não sai de sua boca blasfêmias, mas sim louvores. Já não é mais um insolente e petulante, mas sim um amoroso pastor e pregador do Evangelho. Já não persegue mais, agora é perseguido. Já não se apega à lei para viver, mas vive debaixo da misericórdia de Jesus. Já não vive mais na ignorância, mas experimenta e vive o amor de Deus. Já não é mais um religioso quanto mais, mas sim um fiel servo do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Cristo transborda sobre a vida de Paulo. E a transformação ocorre em nós também, porque nós também somos transbordados pela graça, tal qual Paulo foi. Era mais uma noite de inverno na capital paulista. A temperatura batia na casa dos 8 graus. E um grupo de estudantes de teologia saíram ali da região central da primeira igreja em direção à Praça Roosevelt, que fica atrás da primeira igreja de São Paulo, para a entrega de caldo de feijão, pão e cobertores para os moradores de rua. Era uma das noites mais frias daquele ano. E esse grupo de estudantes chega no primeiro morador de rua, e o primeiro morador de rua vira assim para eles e fala: ô irmãos, vocês são crentes? Pai do Senhor, já passou aqui o pessoal do grupo espírita, e eles foram naquela direção, na direção do Minhocão. Vamos em direção à Praça da República, porque não tem ninguém para lá. E aí esse grupo de estudantes parte em direção à Praça
da República, e no caminho à Praça da República vão encontrando diversos moradores de ruas que não foram atendidos e que, de fato, se não fosse pela presença daquele grupo ali, provavelmente passariam a noite com muito mais frio do que já estavam. Ao voltar para o ponto de partida, um dos estudantes, sexta geração de cristãos em uma família tradicional da igreja, confessa em meio às lágrimas: hoje eu compreendi o que é a graça de Deus. Somente quando nós nos depreendemos da vida religiosa e nós compreendemos a graça de Deus em nossas vidas. Uma graça que não olha para si mesma, mas olha para aqueles que necessitam. Graça que transforma o coração do morador de rua em um abençoador. Graça que transforma um estudante de teologia em um abençoador. Graça que nos transforma em abençoadores. Graça que transborda em nós, mudando as nossas vidas. Graça que faz um membro de igreja ser um servo do reino de Deus. Graça que faz um crente de família ser crente do reino de Deus. A graça transborda e transforma as nossas vidas também. E Deus derrama sobre nós o seu amor e nos dá a fé para vivermos e compreendermos nossa missão como servos no reino de Deus. Nós não somos mais nós mesmos. Nós somos transformados. Nós mudamos. Mudou porque muda mesmo aquele a quem o amor mudou. E muda mesmo. Deus em nossa vida é transbordar de graça e mudança gradativa e diária. É Ele quem promove a transformação, nos derruba do cavalo, nos faz enxergar sua vontade, nos conduz em seus caminhos e nos dá uma nova vida. Nós temos o privilégio de servir a Deus nos nossos dias. Sejamos nós os que, transformados pela graça, anunciam a transformação de vida que há em Cristo Jesus. Mudou e quer que o mundo inteiro saiba quem o transformou. Toda mudança em nós tem um único e definido propósito: proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos transformados para anunciar a nova vida, a vida que só em Cristo podemos ter e viver. A graça transborda e transforma nossas vidas, então vamos proclamar e viver esta graça abundante. Não houve um dia sequer na vida de Paulo, e isso os textos bíblicos nos deixam muito claro, em que ele não tenha vivido para alcançar a misericórdia de Deus, anunciando o Evangelho. Ele cumpriu a missão dele, todos os dias de sua vida. Concluindo, Paulo teve sua vida transformada pelo transbordar da graça de Deus sobre ele. Um currículo invejável, uma carreira de sucesso no meio religioso. Nada disso foi capaz de fazer enxergar a graça de Deus. Aqueles que são levados ao chão e cegados para os desejos humanos é que são transformados pela graça. É preciso se render, é preciso negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Cristo. O ministério é dele e é ele que nos dá a força para permanecermos fiéis. Não tema falar do amor de Deus, não tema, porque a graça dele transborda a fim de nos purificar e nos conduzir na missão de proclamar o Evangelho. Hoje nós temos a oportunidade de nos lançarmos ao chão e nos rendermos a Cristo. Renda-se a Ele, permita que Ele transborde sua graça na sua vida. Uma vida que transborda da graça de Deus é uma vida graciosa. Amar e ser gracioso. Aquele que antes mentia não mente mais. Aquele que antes lançava fora, hoje acolhe. Aquele que antes odiava, hoje ama. Aquele que antes condenava, hoje perdoa. Viva a graça abundante de Deus em sua vida. Viva hoje. Mude já a sua vida, porque muda mesmo aquele a quem o amor mudou. Porque a graça transborda e a graça transforma as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. E aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se você curtiu,
dá um joinha aí. Se você não curtiu, dá um joinha. Se você gostou, compartilha nas redes sociais, assine o canal, mande a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.